A paz do Senhor, queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Almir Ribeiro. Agradeço ao Senhor nosso Deus pela oportunidade que nos tem dado de estarmos juntos para mais uma lição. Hoje falando sobre a 10ª lição, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Nós vamos ver a importância dessa lição no contexto bíblico, principalmente no contexto do Antigo Testamento, quando o povo de Deus vai entrar pelo caminho da idolatria e com isso vai fazer com que Deus ele aplique a sua ira ou o seu juízo sobre o seu povo. Então a nossa lição, a 10ª lição, tem como título o cativeiro de Israel, Reino do Norte. O nosso texto áureo diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Oséias capítulo 6, versículo 1. Deus aplica o juízo, Deus abre a ferida, mas o mesmo Deus que abre a ferida é o Deus que tem o poder de fechar a ferida também. Ele abre a ferida no meio do povo e depois, passado o tempo, eles voltarão novamente à sua pátria, voltarão novamente à sua casa, à sua terra. A verdade prática vai dizer que Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Todas as nossas ações, elas terão consequências, boas ou más, mas o certo é que todas elas terão as suas consequências. Nós temos que ter o cuidado, porque nós vamos ver que há uma lei, e essa lei é a lei da semeadura ou da retribuição, que diz que tudo aquilo que o homem semeia, ele vai colher, ele vai ter a sua volta. A nossa leitura bíblica em classe está em 2º livro de Reis, capítulo 17, dos versos de 1 a 14, depois dos versos 17 a 20 e, por último, o versículo 29. Eu vou ler alguns versículos para ganharmos o tempo e depois você acompanha aí toda a leitura ou faça toda essa leitura na sua revista. No ano do 10º de Acaz, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes, ou seja, lhe pagava tributo, pagava imposto. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Asson, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Uma vez que ele entende que o rei de Israel, Oséias, não está mais sendo o seu vassalo, não está mais pagando imposto, então o que ele faz? Ele vai então, procura saber o porquê, ele vai descobrir que há uma união, uma possível união entre Israel e Egito. Por isso que ele então vai destituir Oséias do seu trono e vai então prendê-lo. E daí o declínio do reino vai ser sempre de mal a pior. Sempre de mal a pior. Porém, nós devemos ter em mente que Deus sempre tem o controle de todas as coisas. E eu lhe convido a vir comigo nesta lição, que tem como objetivo geral compreender que nossas transgressões nos afastam de Deus e saber também nos objetivos específicos que precisamos destacar as injustiças cometidas por Israel, ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria e, por último, salientar o sincretismo em Samaria. Eu lhe convido a vir comigo
e nós já vamos entrar na nossa introdução. Porém, se você ainda não se inscreveu no canal e ainda não acionou as notificações, o sininho das notificações, faça isso. E também, ao assistir, já faça logo uma ação. Chegou, já faça logo essa ação. Vai lá, deixa o seu gostei, como diz o meu filho Cauê. Deixa o seu gostei e com certeza esta lição vai alcançar mais vidas, mais pessoas. Eu te aguardo então na nossa introdução. É muito rápido, tá bom? A nossa introdução diz assim: o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Síria começava a crescer e se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem aos mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Ou seja, um caos generalizado estava acontecendo com essa nação que é conhecida nação de Deus, povo de Deus, mas estava no declínio político, social, econômico e religioso. Tudo isso vai dar-se, nós vamos ver no decorrer da lição, devido às atitudes desse reino, atitudes desses reis que levaram o povo à idolatria, levaram o povo a se afastar de Deus. Com isso, então, Deus ele iria trazer um juízo pesado sobre o seu povo. Seria um juízo, a princípio, colocando o povo no lugar, mas ainda com uma possibilidade de ter um remanescente fiel sendo abençoado. E assim, então, o Senhor ele vai agir na vida desse povo. No primeiro tópico, nós falaremos sobre Samaria cercada pelo rei da Síria. Diz assim: Israel sob o reinado de Jeroboão. Lembremos que Jeroboão, ele foi o primeiro rei do Reino Norte. E ele assume o Reino Norte quando Roboão não aceitou o conselho do povo, ou o conselho dos mais experientes, e preferiu ouvir o conselho dos mais novos. Então isso fez com que houvesse uma ruptura entre as 10 tribos que vão formar o Reino Norte, com a capital Samaria, e as 2 tribos que vai formar o Reino Sul, com a capital Jerusalém. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquistas de territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, esses resultados foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo, uma mistura de deuses, de religião. E vale dizer que Deus não compactua com isso. Deus não divide o seu povo com ninguém. E Deus não divide a adoração. A adoração que é para Ele e que é para os deuses estranhos, é para os deuses estranhos. Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. Ou seja, viver um momento de jugo pesado, porque embora Salomão tivesse sido um grande rei, um excelente rei, que trouxe prosperidade à nação como um todo, as 10 tribos que vai formar ou que vão formar o Reino Norte, elas se sentiram desprestigiadas no reinado de Salomão. Por quê? Porque elas vão observar que 2 tribos tinham mais vantagens do que as demais. Judá e Benjamim eram as tribos que faziam parte da corte.
Então tinham mais vantagem. Então eles vão ser não escravizados, mas vão ter duras cargas. Precisarão trabalhar muito, ou trabalharam muito para mandar recursos para o rei, para Salomão. Mas com a morte de Salomão, eles não quiseram mais essa carga tributária. Eles queriam que diminuísse um pouco. Então, com Jeroboão, como nós lemos, ele vai conseguir reconquistar. Vai haver uma fartura devido às conquistas, porém o povo já está com o coração endurecido e não se volta para Deus. É claro que toda regra tem a sua exceção. Com certeza alguns adoravam ao Senhor, mas na sua maioria não. Mas nós vamos observar que o culpado disso também foi Jeroboão, que vai de um extremo a outro extremo, do polo norte ao sul do seu reinado, ele vai colocar altares a deuses. Para quê? Para que eles não fossem a Jerusalém adorá-lo, adorar o Senhor, o verdadeiro Deus. Então, o povo vai partir para essa idolatria terrível e, com certeza, com uma consequência muito drástica para o povo. O número 2 diz: a traição do rei Oséias. O rei da Síria, Salmaneser, descobriu que Oséias, seu vassalo, o traíra ao buscar apoio ao Egito e interrompe o pagamento dos tributos ao seu reino. Ele deixou de contribuir com a Síria. Por isso, este rei vai enfurecido. Ele vai fazer o quê? Ele vai fechar a porta da entrada, ele vai sitiar Samaria e não vai permitir que não passe nada, que não entre nada em Samaria. Com isso, Samaria, o rei de Samaria, quem estava ali, só tinha uma saída, era se entregar. Era o rei se entregar, o povo se entregar. E de fato, isso aconteceu. Isso de fato foi necessário, porque senão todos seriam dizimados, ou pela fome, ou pela ira ainda mais do rei Salmaneser. 3. Advertência dos profetas. O aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem expoliados pelos reis mais ricos, ou seja, os mais ricos, aqueles poderosos, a própria corte fazia o quê? Estavam tirando tudo deles. Inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo links de algumas lições falando sobre esse assunto, sobre os profetas menores, que eu gravei para o nosso canal das lições dos jovens, que vai estar falando sobre isso. Então, os mais poderosos estavam tirando tudo que os menos favorecidos tinham. E com isso, eles estavam à míngua. Eles vendiam a sua terra para os mais poderosos, mas na verdade a terra não era vendida. Eles vendiam o direito de posse. Mas aquele direito de posse depois voltaria para eles. Mas os poderosos não queriam fazer isso. E com isso, então, isso vai só aumentando o peso do julgamento de Deus sobre Israel. Enquanto os mais abastados, os mais poderosos financeiramente, viviam na extravagância, gastando demais, até usurpando o direito dos outros, dos menos favorecidos, os pobres, eles eram o quê? Eles tinham aquilo que possuíam tirados. Eles não tinham direito a nada. Eles eram simplesmente entregues ao desejo daqueles mais poderosos. Os seus direitos já não existiam mais e permaneciam na miséria. Essas injustiças fizeram com que profetas como Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Todos esses brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas como
pesadas advertências ao arrependimento e apelos à misericórdia e ao amor de Deus. Não bastava somente amar a Deus, se não amassem o próximo. O amor ao próximo era fundamental, mas essa prática do amor estava passando longe desse conceito do povo. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, ou seja, a mistura religiosa. Mas eles faziam o seguinte: ao mesmo tempo que eles se prostravam diante dos deuses pagãos, eles iam lá e adoravam ao Deus verdadeiro. Deus não aceita isso. Deus não aceita uma adoração pela metade. A adoração a Deus deve ser completa, deve ser perfeita. Devemos dar sempre ao Senhor o melhor. Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando contra a vontade de Deus declarado na sua palavra. Deus jamais aceita uma adoração dividida. Ou adoramos a Ele ou não adoramos. Deus não aceita meio termo. A síntese desse tópico diz: nossa natureza pode produzir perversão e maldade, porém cabe a nós combater essas atitudes dia a dia e extingui-las da nossa vida. O mal está aí, não resta dúvida, mas cabe a nós dizermos assim: eu quero o mal ou não quero o mal? Eu vou praticar o mal ou não? Nós temos esse poder de decisão, se fazemos ou não fazemos. O número 2 diz: os pecados do povo e sua queda. O terrível pecado da idolatria. Desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria que o sul. Provavelmente, esta foi a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Judá também vai ser levado ao cativeiro, porém, bem depois de Israel. Apesar do caos espiritual, a rejeição de Israel, Deus queria fazer o quê? Deus queria salvar o seu povo. Deus sempre levanta os profetas com uma mensagem de despertamento, porém o povo não aceita, o rei não aceita. E com isso, vão ter um declínio muito terrível. Inclusive, na lição passada, vocês viram que nós falamos sobre o rei Joás, que teve um grande conselheiro, que foi o sacerdote Joiada, mas depois que ele morre, ele vai praticar idolatria. Inclusive, vai assassinar o filho do sacerdote, porque foi usado por Deus. Deus lhe dá uma mensagem, ele entrega e o rei não aceita. Então Deus, mesmo sabendo da idolatria do povo, Deus vai trabalhar para que esse povo se arrependa. E Deus vai usar a figura do profeta Oséias para retratar isso. Oséias, ele é chamado por Deus para ter o quê? Um relacionamento ou casar-se com uma prostituta. E de fato, isso vai acontecer. Nós vamos ver esse relato lá em Oséias capítulo 1. O livro de Oséias capítulo 1 vai retratar esses acontecimentos aí que Deus fala com ele, para que ele pudesse então ir casar-se com uma mulher prostituta e ter filho com elas. E isso iria acontecer por quê? Porque Deus estaria dando, por meio desse acontecimento, uma lição muito grande ao povo. Então nós vamos ver que Oséias então casa com Gomer e tem dela 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática de infidelidade no reino do norte. Nesta comparação, ou nesta metáfora, a prostituta Gomer, ela é quem? Israel, que fez o quê? Que deixou o seu marido, aqui simbolizado por Oséias, que é Deus, e foi se deitar com seus amantes. Quais foram os seus amantes?
Vocês viram que eles foram buscar apoio ao Egito, foram buscar apoio à Síria e não buscaram apoio, não buscaram ter um relacionamento com Deus. Então Israel se volta às cidades ou aos reinos pagãos. E isso vai ser uma afronta muito grande diante do Senhor nosso Deus. Pode ver, né, de Oséias, lá no seu livro, a partir, né, do capítulo 1, versículo 1. Tá bom? Então nós vamos ver o modo como Deus trabalha essa questão. E Deus não tolera esta ação de quem? Esta ação do reino de Israel. Como Israel vai trabalhar, como Israel vai agir. Israel vai, de fato, abandonar o seu primeiro amor, vai abandonar o Senhor Deus para ir atrás dos deuses pagãos. Aqui nós vamos ver no segundo subtópico outras causas do cativeiro. Os pecados relacionados à exploração e à indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelas mensagens que os profetas estavam trazendo. Eu disse anteriormente que mesmo Deus vendo o pecado do povo, Deus levantava os profetas com uma mensagem de arrependimento, porém eles não quiseram arrepender-se. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. Eles vão procurar tanto a idolatria quanto a iniquidade, quanto o pecado. E eles vão procurar isso, e com isso eles vão distanciando de Deus. O profeta Amós condenou essas transgressões de maneira implacável. Ouvi esta palavra, vós vacas de Baçã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento dos necessitados e destruí os miseráveis da terra. Olha só, quanto mais os poderosos tinham, mais eles queriam. A ideia é o seguinte, imagine aqui uma comparação, o gado como um todo, em uma determinada área. Uma determinada área, eles vão fazer o quê? Eles vão consumir tudo que está ali. Eles não vão deixar nada, vão consumir tudo. Era isso que esses que são comparados às vacas de Baçã estão fazendo, estão consumindo toda a terra. Mas a terra de quem era menos favorecidos. E isso então, Deus iria trazer isso e colocar na conta de Israel. A síntese desse tópico diz assim: o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Quando colocamos algo ou alguém acima de Deus, o desonramos. Ou servimos a Deus ou não. Deus não aceita meio termo. O 3 diz: os estrangeiros ocupam Samaria. A mistura de gente e o sincretismo. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. A política dos assírios era que os territórios espoliados, ou seja, que fossem saqueados, levados recursos, eles podiam ser ocupados pelos outros povos que eles já dominavam e faziam o quê? Mandava povos que eles haviam dominados para esses lugares. Eles deixavam os pobres da terra, aqueles que para eles não ia ter nenhuma dificuldade, não ia apresentar nenhuma resistência, e ali ele então trazia mais outros povos para misturar. Com isso, ia acontecer parecido na Torre de Babel. Estão todos unidos porque falam uma mesma língua, mas quando divide, acabou a força. Então ali, ao vir povos diferentes, estariam divididos, então não iriam conspirar contra o rei. Uma grande migração e reassentamento de pessoas estavam acontecendo ali. Então nós vamos ver o modo como Deus vai trabalhar toda aquela questão.
O objetivo era misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Por isso que nós vamos ver que não havia o povo no tempo de Cristo, judeus não falavam com samaritanos. Por quê? Por causa desse sincretismo religioso que havia acontecido. Porém, Jesus, quando vem, ele vem para combater isso. Jesus vem para de todos os povos fazer um, tornando a igreja. Mas esse sincretismo que aconteceu nesse período é que vai trazer esse prejuízo espiritual a Samaria e, consequentemente, ao reino de Israel. É por isso que lemos no Evangelho de João, os judeus não se comunicam com os samaritanos. Nós vamos ver isso lá em João capítulo 4, versículo 9. Jesus e os samaritanos, apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor, ou seja, havia uma rixa, uma separação, uma divisão entre ambos. Por isso que o Senhor, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar unir novamente, não por eles mesmos, mas através até mesmo do seu próprio sacrifício. Através da sua obra, Jesus vai conseguir trazer eles uma mesma mensagem que iria contemplar tantos judeus quanto samaritanos. Jesus os contemplou com muito amor, ele deu atenção à mulher samaritana, ele anunciou o reino, fazendo conhecedora da fonte da água que sacia a sede humana de forma definitiva. E na ordem do Senhor Jesus para a evangelização, ele fala para ser testemunha em Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Ele não abriu mão de Samaria, ou seja, não abriu mão das 10 tribos de Israel. Ele vai dizer então que eles também precisariam receber esta salvação, receber essa mensagem de libertação. Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é físico ou geográfico, e sim espiritual, o coração do homem. Não importa se você adora em Jerusalém ou se você adora em Samaria. O importante é adorar o Pai em espírito e em verdade. Não é nesse monte ou não é no templo que deve adorar, mas deve adorar a Deus sempre com sinceridade. Na parábola do bom samaritano, Jesus vai contrastar a religiosidade excessiva dos 2 líderes religiosos judeus com a natural espiritualidade de um samaritano. Foi aquele homem considerado indigno que mostrou compaixão para com o ferido à beira do caminho, a ponto de parar, colocar sobre o seu cavalo e levar e deixar em um lugar seguro e ainda pagar a despesa desse homem que estava ferido à beira do caminho. E os religiosos judeus fizeram o quê? Os religiosos judeus foram embora, partiram, não quiseram nem saber, nem se preocuparam com aquele homem que estava à beira do caminho. Cada um com a sua desculpa, né? E isso acontece até o dia de hoje. Então Jesus vai tratar essa questão unindo samaritanos e judeus. E também poderíamos até dizer que os samaritanos aqui também representam os gentios, aqueles que estavam afastados, que não tinham nenhum direito à salvação. Mas o evangelho de salvação contemplou mediante a ação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A síntese desse tópico fala que a mistura entre os povos, suas culturas e religiões podem enfraquecer a fé e a doutrina. Quanto mais há esse misticismo, mais a fé vai enfraquecer, mais a fé vai cair, mais a fé tende a deteriorar. A conclusão diz: não faltou advertência para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus retorna o seu povo ao aconchego do seu amor. Foi infelizmente conduzi-la ao cativeiro e à dispersão.
Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. Os frutos da desobediência estão aí. E se nós não tivermos o cuidado, nós também colheremos. Deus levanta os profetas, fala, porém os homens não querem aceitar o conselho de Deus. Por isso, foi necessário só o Senhor para ter misericórdia de cada um de nós. Que Deus nos abençoe e na próxima semana eu te aguardo para falar sobre o reinado de Ezequias, o rei Ezequias. E com certeza vai ser também uma lição maravilhosa. Que Deus nos abençoe e eu lhe convido a se inscrever no canal, a acionar as notificações para que juntos possamos, cada dia mais, aprendermos a palavra do Senhor nosso Deus. E eu te aguardo no nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.